Oi, está interessado em psicopatologia, transtornos mentais e já conhece aqui o canal ou está chegando pela primeira vez? Provavelmente já ouviu falar sobre autismo, ou o nome técnico transtorno do espectro autista, deficiências intelectuais, transtorno de tique, transtorno de Tourette. Todas essas condições que são transtornos mentais são também transtornos do neurodesenvolvimento. Para facilitar o entendimento, o DSM ele é organizado de uma forma com capítulos, que cada capítulo reúne os transtornos que compartilham algumas características em especial. E o primeiro capítulo, porque ele é um grupo de condições que aparece cedo no desenvolvimento, são os transtornos do neurodesenvolvimento. E é o tópico desse vídeo de hoje, no qual a gente vai ver o que eles são, o que eles têm em comum, quais eles são. A gente não vai aprofundar todos eles como poderia ser aprofundado. Vamos falar um pouquinho também sobre o curso, as manifestações comuns gerais deles e também sobre alguns aspectos de possíveis causas. Então, se quiser saber mais sobre o que são os transtornos do neurodesenvolvimento, fica ligado. Eu sou o Breno San Vicente Vieira, sou psicólogo, professor de psicologia e pesquisador. Transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições que surgem no início do desenvolvimento e eles acarretam em prejuízos observados como atrasos em relação aos pares da mesma realidade e idade. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que os transtornos do neurodesenvolvimento são condições, são transtornos que são observados porque cedo no desenvolvimento, ou seja, crianças, adolescentes, talvez, vão apresentar um atraso em desenvolver habilidades e competências e funções mentais como seria esperado para outras crianças da mesma idade, da mesma realidade e tudo mais. A gente vai ter que sempre usar o método fenomenológico na hora de considerar. Então, todos esses transtornos, eles, além de aparecerem cedo e representarem um atraso ou um prejuízo, eles são, de alguma forma, relacionados a efeitos no desenvolvimento do sistema nervoso. Por isso que eles têm esse neurodesenvolvimento, né? Por isso que eles não são transtornos do desenvolvimento. Todos eles, tá? A gente tem algum dado, ainda que ele não seja diagnóstico, algum dado indicativo de que o sistema nervoso teve alguma alteração. Tá? E a psicopatologia descritiva, que vai pegando esses dados científicos para se fortalecer, ela reconhece isso e chama de transtornos do neurodesenvolvimento, em reconhecimento a essas evidências científicas de que algum tipo de impacto no sistema nervoso está ocorrendo. A concepção básica é de que alguma coisa alterou o sistema nervoso nesse processo de desenvolvimento cedo, tá? Desde que a gente tem lá a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, e ao longo desse processo, um pequeno desvio que seja, que interfere no sistema nervoso, acaba interferindo principalmente no funcionamento do cérebro, o que, por sua vez, a curto, médio ou longo prazo, vai ser manifestado através de alterações, ou não alterações, podem ser que sejam atrasos, até vai se desenvolver, mas vai demorar mais do que o esperado. E tudo isso vai se refletir em manifestações comportamentais, seja no campo da inteligência, da linguagem, da socialização, da psicomotricidade e por aí vai. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento são esse grupo de condições, todos os transtornos que estão aqui, a gente, se folhear o DSM nas primeiras páginas, onde tem os transtornos do neurodesenvolvimento, e procurar lá os critérios diagnósticos do TDAH, do autismo, do transtorno de tique, vai ver que eles vão apresentar lá que tem que aparecer cedo no desenvolvimento, que tem que aparecer em uma idade precoce, ou alguma indicação sobre essa necessidade de surgimento precoce. Bom, quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente já pensa em neurônios e coisas do gênero, então vale a pena a gente relembrar que desde que o espermatozoide lá ele fecunda o óvulo
e começam inúmeros processos de diferenciação ainda durante a gestação, o sistema nervoso vai se diferenciando, crescendo, e ao longo desse processo ele vai evoluindo, ele vai se desenvolvendo e crescendo e se sofisticando cada vez mais. Pois bem, nesse processo todo, pequenos desvios, coisas mínimas, ou coisas, claro, também grandes, podem interferir. E alterar cedo um processo esperado, o desenvolvimento ele é extremamente regrado, ele tem janelas de oportunidades. Falhas em suprir as necessidades do organismo nessas janelas aparentemente se relaciona com os transtornos do neurodesenvolvimento. É importante dizer que quando a gente fala de alterações, elas podem ser tanto muito amplas e impactar várias áreas da vida da pessoa, como seria o caso do transtorno do espectro autista ou da deficiência intelectual, que vão acabar, em função de serem funções muito amplas, as principais envolvidas, a inteligência ou a capacidade de socialização, vão acabar impactando aí várias outras áreas e vão ser mais globais. Outras vezes podem ser bem específicas, como é o caso lá dos transtornos, do transtorno específico da aprendizagem, que ele pode ser só na capacidade de desenvolver a leitura, ou a escrita, ou a matemática. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles em comum são déficits relacionados aí na comparação com pares, mas esses atrasos todos, eles podem ser globais, gerais, ou ainda ser restritos a um detalhe, a uma função, a uma habilidade mais específica. E todos eles surgem cedo no desenvolvimento. Bom, mas nessa altura a gente já está falando dos transtornos do neurodesenvolvimento e ainda que a gente não vá aprofundar critérios diagnósticos de cada um dos transtornos, com certeza a gente já deve estar curioso para saber quais eles são. E, bom, vou usar como base o DSM-5, porque ele é o guia, né, o manual diagnóstico atualmente mais novo, atualizado e compreensivo, mas ele é muito semelhante com o que está se propondo na CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças a ser lançada. Hoje a gente tem a 10, mas a 11 já está aí, já tem até disponível algumas partes dela, então a gente já sabe muito do que ela vai estar apresentando. Dentro do DSM ele está classificado em capítulos, ele está organizado em capítulos, e um desses capítulos é o de transtornos do neurodesenvolvimento, que são caracterizados por aquelas condições que apresentam déficits, atrasos, inabilidades e funções mentais em relação aos seus pares e que surgem cedo no desenvolvimento. Então, quais eles são? Bom, vamos começar com, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, tem algumas subclassificações ainda, porque vamos ter características específicas relacionadas a qual a área do atraso. A primeira delas são as deficiências intelectuais, que todos os transtornos incluídos aqui, que são a deficiência intelectual, o atraso global do desenvolvimento e o transtorno do desenvolvimento não especificado, todos eles apresentam déficits em capacidades mentais genéricas. No caso, a gente está falando aqui da inteligência, tá? Raciocínio, abstração, capacidade de resolução de problemas, planejamento. E é uma condição que, uma vez ela surgindo no começo do desenvolvimento, ela vai se manter ao longo da vida. Então, não tem para transtornos mentais a gente não tem curas mágicas, a gente tem remissão completa, mas no caso da deficiência intelectual, a princípio ela vai se manter. É claro que a pessoa vai conseguir aprender coisas com mais dificuldade, porque isso é justamente o transtorno, mas ela vai apresentar isso ao longo da vida e, em geral, quem tem deficiência intelectual vai ter dificuldade para se adaptar, ter níveis de independência, atingir alguns marcos acadêmicos e profissionais que talvez fossem esperados e, enfim, é uma condição muito importante e que causa, sim, um prejuízo bem grande aos portadores. Além dos transtornos da deficiência intelectual, nós temos os transtornos da comunicação. Todos os transtornos da comunicação, que envolvem aí o transtorno da linguagem, o transtorno da fala,
transtorno da fluência com início na infância, o transtorno da comunicação social pragmática e também o transtorno da comunicação não especificado, todos eles apresentam em comum déficits no desenvolvimento da comunicação da fala e do seu uso. Em especial, o transtorno da linguagem, o da fala e o da fluência com início na infância, eles apresentam uma dificuldade no processo de falar mesmo, na fluência, na capacidade de desenvolver a fala, e o transtorno da comunicação social pragmática tem mais a ver com a maneira de conseguir se expressar, tá? Claro que todos eles vão ter suas especificações, os seus critérios que vão diferenciar um do outro, mas eles em comum apresentam isso, de serem caracterizados por alterações e dificuldades no desenvolvimento da comunicação de uma maneira mais restrita. Temos também o transtorno do espectro autista, esse talvez junto com as deficiências intelectuais e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os mais conhecidos dessa categoria. Os transtornos do espectro autista, eles, dentro dessa categoria, tem na verdade só o transtorno do espectro autista, que é um só, e ele é caracterizado por déficit na comunicação, semelhante com o que a gente vê na linguagem, nos transtornos da linguagem, da comunicação, no caso, mas além da dificuldade de comunicação, desses déficits na comunicação, também apresenta prejuízos na interação social e ainda apresenta padrões restritos de comportamentos. Então, o transtorno do espectro autista ele é caracterizado por uma dificuldade em desenvolver a comunicação social na prática, uma dificuldade de entender os relacionamentos, de manter os relacionamentos, de apresentar uma reciprocidade, de entender que o que eu digo pode ferir a outra pessoa. E é claro que o transtorno do espectro autista tem, já ainda mais nos dias de hoje, vários mecanismos para a gente reduzir o impacto que ele vai ter na vida da pessoa, mas em geral ele é um transtorno que também vai se manter de forma começa cedo no desenvolvimento, ele se mantém para o resto da vida. Muitas vezes, dependendo da gravidade também, pode ter mais ou menos impacto, e também dependendo da forma que é tratado, quanto antes se começa a intervir, melhores são as chances de menos impacto, mas vai impactar a vida social, então os relacionamentos, as expectativas de autonomia podem também sofrer interferência, e o transtorno do espectro autista é um transtorno que prejudica principalmente a comunicação, a interação social. E para além disso, ele também tem essa característica de padrões restritos de comportamentos. Então, a pessoa que tem o transtorno do espectro autista vai acabar se vinculando e tendo atividades que ela faz mais e se restringe àquilo, não tendo um grande repertório de ações, comportamentos e por aí vai. Então, é um transtorno que sim, ele tem aí um impacto bem grande no desenvolvimento. Como o DSM muda e novas evidências científicas são agregadas, surgem mudanças. Inclusive nos transtornos do neurodesenvolvimento teve uma das principais mudanças no DSM. A síndrome de Asperger, que era diagnosticada e reconhecida, ela foi extinta como uma categoria separada, como um transtorno separado, e hoje ela foi unificada no transtorno do espectro autista. Porque se entendeu que as evidências científicas não diferenciavam quem tinha Asperger de autismo, e na prática o diagnóstico ele era atribuído muito para casos mais leves do que é o transtorno do espectro autista. O curso de quem tem também essa condição não varia, é o mesmo, e ainda a gente tem outra característica que se repete, é a de que, o tratamento ele acaba, e as intervenções acabam sendo muito semelhantes. Então, diferenciar, dizer que eram dois transtornos diferentes, não fazia sentido, se unificou essas duas categorias, esses dois transtornos que antigamente eram separados, em transtorno do espectro autista. Outro transtorno bem reconhecido é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que dentro dessa categoria a gente vai ter o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Temos também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade especificado e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não especificado. Antes de eu explicar o TDAH,
vou só mencionar porque a gente vai ver direto isso quando a gente falar de quais são os transtornos, vai ter lá especificado ou não especificado. Em geral, esse é um diagnóstico que a gente dá quando os critérios para aquela condição, o TDAH nesse caso, eles não são fechados, mas a apresentação, ela, para o clínico que está avaliando, isso aqui é TDAH. Eu só não consigo bater os critérios. Se a gente consegue nomear o motivo de não bater os critérios, e ele está descrito entre os motivos que podem acontecer, vai ser o transtorno de déficit de atenção especificado. E se não conseguirmos, vai ser o não especificado. Mas o que é o TDAH? Tá? O TDAH ele é um transtorno caracterizado por níveis insuficientes de controle atencional ou da atividade, ou controle da conduta. Tá? É interessante de mencionar que o TDAH ele apresenta subtipos. Não existe TDA ou DDA, né? O déficit de atenção só. O que existe, na verdade, são subtipos. Então, o TDAH ele pode se apresentar no subtipo desatento, que é dificuldade de controlar os níveis atencionais. Então, é aquela pessoa que por vezes ela não consegue terminar a tarefa, começa a fazer e para. Isso é recorrente, né? Não é num único momento. Ou que quando chamam ela não responde, parece que não está escutando, mas é porque ela não está prestando atenção, não é uma alteração na audição propriamente dita. Então, tem o subtipo desatento, tem o subtipo também hiperativo e impulsivo, que é quando se apresenta uma atividade excessiva, então, seja por um aumento de energia, de não parar mesmo, de inquietação, ou ainda de atividade, muitas vezes tem que estar dirigido a alguma coisa. Isso é a hiperatividade, é um quadro complexo. Tem também o caráter impulsivo, e temos ainda o subtipo combinado, desatento e hiperativo impulsivo. Tá? O transtorno ele é o mesmo, é TDAH. Mas ele pode, a gente vai ter que inclusive sempre mencionar lá nos especificadores do diagnóstico o subtipo. TDAH, subtipo combinado, desatento ou hiperativo impulsivo. Claro, a gente vai determinar isso com base nos critérios diagnósticos. Temos também o transtorno específico da aprendizagem. O transtorno específico da aprendizagem, ele só tem, na verdade, dentro desse grupo, o transtorno específico da aprendizagem, mas ele tem especificadores. O transtorno específico da aprendizagem, ele é caracterizado por déficits específicos na capacidade de desenvolver, aprender habilidades acadêmicas específicas. Então ele se diferencia da deficiência intelectual porque não é uma dificuldade de aprender tudo. A pessoa apresenta só lá a dislexia, por exemplo, a dificuldade de aprender a ler. Ou ela apresenta só uma dificuldade no entendimento da matemática. E ela, na verdade, tem todos os outros recursos intelectuais dela estão preservados, na média, acima da média, mas nesse ponto específico ela apresenta um atraso, uma dificuldade, e aí a gente nomeia como transtorno específico da aprendizagem, que pode apresentar, daí a gente tem que, na verdade, indicar o especificador, se é com prejuízo na escrita, com prejuízo na leitura ou com prejuízo na matemática. Um dado curioso, pode apresentar em mais de um? Pode. O que na verdade não pode oficialmente é apresentar nos três, porque aí começa a se entender que talvez exista algo maior do que uma alteração específica em uma área, como é o caso desse transtorno. Temos também os transtornos motores. Aí dentro dos transtornos motores a gente tem alguns que estão ali descritos como transtornos motores de uma forma geral, que são os transtornos do desenvolvimento da coordenação e o transtorno do movimento estereotipado. E temos também aí dentro dos transtornos motores ainda um grupo de transtornos que é ainda uma subcategoria, que são os transtornos de tique. Todos os transtornos aqui, os de tique, os do movimento estereotipado e os do desenvolvimento da coordenação, todos eles são relacionados a alterações no controle ou no desenvolvimento de habilidades motoras. Muitos deles vão diminuir ao longo da vida, vão começar a ficar mais funcionais, a pessoa vai conseguindo, mas outros vão se manter. No caso do tique, os transtornos de tique, eles têm aquela característica de serem repetitivos, né, incontroláveis, de terem um tique.
E eles recebem essa categoria diferente dentro dos transtornos motores, porque a gente tem o transtorno de tique motor ou vocal, então entra a linguagem, eles acabam especificando isso. Tem o transtorno de tique transitório, o outro transtorno de tique especificado e o não especificado, e um transtorno que é mais conhecido, que é o transtorno de Tourette. O transtorno de Tourette é quando o tique motor e o tique vocal, eles estão juntos na mesma apresentação e por um tempo determinado, e isso acaba então configurando o transtorno de Tourette. Todos eles têm alguma característica motora relacionada. Para além desses, a gente ainda tem uma última categoria que são outros transtornos do neurodesenvolvimento, que vão entrar aqueles transtornos que se apresentam cedo no desenvolvimento, são caracterizados por algum tipo de atraso, mas por algum motivo quem está avaliando não conseguiu identificar nenhuma daquelas outras categorias todas para descrever o transtorno. Esses outros transtornos, seja do neurodesenvolvimento ou em outros capítulos que vão ter também, são bem incomuns. Mas vale a pena mencionar porque, enfim, é para a gente ter também uma possibilidade de diagnosticar pessoas que vão apresentar alterações, prejuízos, déficits, mas que a gente não consegue encaixar exatamente nenhuma daquelas descrições que estão hoje reconhecidas. Dito tudo isso, um fator aí que muita gente fica curiosa e tudo mais ok, eu já entendi que todos eles são caracterizados por déficits que se apresentam cedo no desenvolvimento e representam atrasos ou prejuízos em relação às habilidades de pares, né, de pessoas da mesma idade, com a mesma disponibilidade de acesso e tudo mais. Mas como que isso continua? Uma vez que a pessoa tem, como é que é a vida dela? Como é que se apresenta? Como é que na hora de avaliar alguém eu vou identificar isso na história dela, na anamnese e no exame do estado mental? Bom, tipicamente, a gente, quando fala de curso e de apresentação, é interessante a gente pensar que existe um desenvolvimento típico, que quem estuda lá medicina, psicologia, vai trabalhar lá com a psicologia do desenvolvimento, então o desenvolvimento das funções mentais, cognitivas, intelectuais, motoras e tudo mais. E existe um desenvolvimento típico esperado, que claro, ele tem aí várias margens daquilo que é esperado ou não, mas os transtornos do neurodesenvolvimento, todos eles vão apresentar um déficit ou um atraso, ou seja, quando a gente pensa no desenvolvimento típico, em alguma área ou em várias, vão ter atrasos ou déficits em relação ao desenvolvimento típico. E isso vai começar no começo da vida e a tendência é que se mantenha para o resto da vida inteira. Tá? É esperado que ao longo do tempo a distância entre os dois, o desenvolvimento típico e a pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, fique menor. Para alguns transtornos, como o da coordenação, pode até desaparecer em termos mais práticos, assim. Pode reduzir muito, os transtornos de tique também podem praticamente ficar inexistentes, mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente dizer que, sim, vai ter essa característica apresentada desde o começo ao longo da vida. Quando a gente fizer, então, a nossa anamnese, o exame do estado mental e for pensando a avaliação, a gente vai identificar, a tendência é que aquela alteração relacionada com um possível transtorno do neurodesenvolvimento vai estar presente durante a avaliação, ou seja, vai estar presente no exame do estado mental e também vai estar presente ao longo da vida. A gente vai, desde quando que isso surgiu, começou, ocorreu, vai estar presente ao longo da vida. Tá? Então a gente vai ver que está ali no exame do estado mental e muito provavelmente desde sempre esteve presente. E então esse é o curso, a gente geralmente vai identificar esse tipo de característica. É esperado que pessoas que têm aí o transtorno do neurodesenvolvimento, depende, claro, cada um dos transtornos, algumas vão ter mais impacto na vida, outras menos. Sobre prevalência de transtornos mentais, é interessante dizer que a gente tem aí muita discordância, muitos dados, enfim. Mas tem, por exemplo, um estudo que diz que a gente chega a ter até 15% de crianças
contra algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Se nós pegarmos os dados do DSM, a gente vai ver, não diz um índice geral para todos os transtornos, mas traz ali que deficiência intelectual é aproximadamente 1% da população, autismo também, TDAH um pouco mais, de entre 2,5% e 5%, e aí a gente vai ter os outros. É importante dizer que a gente tem muita comorbidade, uma pessoa tem 1, 2, 3, mais transtornos apresentados concomitantemente. Tá? Então, o autismo, por exemplo, 25% de quem tem transtorno do espectro autista frequentemente vai ter também uma deficiência intelectual. Então, poxa, pelo menos 25% é um número bem grande. Para a gente ter uma sobreposição, claro que as comorbidades elas causam aí mais impacto. Uma outra curiosidade que a gente já vai falar sobre as causas é de que os transtornos do neurodesenvolvimento, por que eles são tão comórbidos? Porque, justamente, se eles envolvem alterações, as causas deles são de alterações no processo de desenvolvimento neuronal, um impacto, algo que desvia um pouco do que seria o esperado, pode acabar tendo mais de uma consequência. Então, eles são muito comórbidos, as origens deles são muito parecidas. Então, sobre causas. O desenvolvimento ele é um processo contínuo. Ele começa desde o início lá da fecundação, do óvulo pelo espermatozoide, e ele segue até a gente morrer. E ele é um processo contínuo e ele depende muito de janelas, de momentos específicos, ele tem um timing muito particular, e esses timings eles também trazem vulnerabilidades. É importante dizer que para transtornos mentais a gente não tem fatores determinantes. Nada que a gente passou ou teve exposto causa diretamente um desfecho relacionado com transtornos mentais. Eles são multifatoriais, então múltiplos aspectos são fatores de risco e a combinação deles é que pode resultar num desfecho como um transtorno mental ou não. É claro que a gente já sabe alguns aspectos que são particularmente mais destacados para os transtornos do neurodesenvolvimento. Cada transtorno vai ter as suas peculiaridades, mas quando a gente relembra que é um processo que ele vai amadurecendo desde a gestação lá, durante essa etapa, alguns fatores podem interferir. Um que a gente sabe é muito importante é a parte biológica, é a parte genética. Por exemplo, a trissomia do cromossomo 21 lá, que é a síndrome que causa a síndrome de Down, ela traz uma vulnerabilidade muito grande para alguns quadros do neurodesenvolvimento. E a gente tem uma comorbidade muito grande entre síndrome de Down e alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Não é obrigatório ter. Isso é bem importante, mas é um fator de risco. Fator de risco é algo que aumenta a vulnerabilidade. Quando a gente vai tendo vários fatores de risco, a chance vai ficando cada vez maior. Para além disso, o desenvolvimento ele também é suscetível a aspectos, principalmente durante a gestação, ambientais. Ambientais, na verdade, durante não só a gestação, mas durante a vida inteira. No caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, a exposição a alguns elementos durante a gestação, como o consumo de substâncias, algum tipo de doença, baixa nutrição da mãe, tudo isso pode sim influenciar o desenvolvimento, o investimento energético naquelas fases todas do desenvolvimento e acabar, infelizmente, participando aí, vulnerabilizando ao desenvolvimento aí de algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento posterior. E ainda a gente tem também os fatores posteriores, aí a privação emocional, por exemplo, ela já é um dado relevante que a gente consegue associar com alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Bom, hoje a gente falou sobre transtornos do neurodesenvolvimento. São todas condições que surgem cedo no desenvolvimento, que vão permanecer muito provavelmente ao longo da vida, que possuem uma origem em algum desvio na formação ou no crescimento do sistema nervoso e que são manifestados através de prejuízos, de déficits, de atrasos em funções adaptativas em relação aos seus pares. Então,
dificuldade no desenvolvimento da inteligência, da atenção, do controle de impulsos, da motricidade, e isso acaba representando um atraso, se manifesta na vida da pessoa e tende a permanecer ao longo do desenvolvimento. Em alguns casos causando mais impacto, em outros causando menos impactos. Alguns transtornos do neurodesenvolvimento de destaque são o transtorno do espectro autista, as deficiências intelectuais e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Todas essas condições, saber elas é importante para a gente poder melhor organizar a intervenção, o tratamento, e talvez a gente conseguir num futuro preveni-lo. E o porquê que é interessante a gente saber sobre transtornos do neurodesenvolvimento de uma forma geral? Acho que todo mundo concorda, mesmo um leitor mais ávido ou estudante mais interessado, que o DSM ele é muito grande. E se a gente conhece os grandes capítulos e consegue dominar as funções mentais e a avaliação da pessoa que está na nossa frente, do caso que a gente está considerando, basta a gente identificar os principais fatores, as principais características e, conhecendo os aspectos gerais dos grandes capítulos, focar em procurar quais as condições que estão lá. Então hoje a gente falou sobre aquelas condições que se apresentam e, em geral, os sintomas eles estão lá desde o começo do desenvolvimento. E são os transtornos do neurodesenvolvimento. Se quiser saber mais sobre transtornos mentais, sobre psicopatologia, se inscreve aqui no canal, deixa os comentários, manda dúvida, que estou à disposição e nos vemos em breve com mais um grande grupo ou algum outro tema da psicopatologia. Tchau, tchau, pessoal!